Vamos fazer uma entrevista importante agora na nossa programação, porque na próxima semana, próximo dia 27 de setembro, quarta-feira então, da semana que vem, é lembrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A gente vem falando bastante sobre isso por aqui. Depois do transplante do apresentador Faustão, o assunto veio à tona, muita gente se interessou. Várias propostas de ações para tentar reduzir o tempo de espera da fila de quem precisa de uma doação estão sendo feitas, projetos votados, porque a fila no Brasil ainda é muito grande. O sistema que é feito pelo SUS, que é regulado pelo SUS, funciona muito bem, é referência internacional, mas de fato a espera ainda é grande. Temos na linha o Dr. André Ibrahim David, ele que é coordenador da Comissão de Transplante de Intestino da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, também chefe da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Unifesp. Doutor, bom dia, obrigada por conversar com a gente neste sábado aqui na Band News FM, também tirar dúvida aqui dos nossos ouvintes sobre esse assunto que realmente bombou nas últimas semanas. A gente falou bastante aqui na rádio. E é de fato muito importante, porque não basta o paciente manifestar a vontade de querer ser um doador, porque a família precisa fazer autorização e é o que nem sempre acontece. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre a situação das filas, da espera para um paciente hoje que depende dessa doação para sobreviver. Bem-vindo. Obrigado aos colegas da Band News, obrigado pelo convite, a oportunidade de falar sobre um tema realmente muito relevante para a nossa sociedade. E que essa semana nós vamos ter a celebração, né, como vocês já comentaram, do Dia da Doação de Órgãos. O sistema, atualmente, ele tem funcionado muito bem, mas nós ainda temos muitos pacientes em lista de espera. Por exemplo, para o transplante de rim, nós temos mais de 34 mil pacientes aguardando um transplante. No transplante de rim, a gente consegue manter o paciente em hemodiálise, não é uma situação ideal, mas mantemos ele com uma qualidade de vida bastante razoável. No transplante de coração, já é mais difícil, porque é um órgão que, se não for feito o transplante, o paciente realmente tem um risco de vida maior. Nós temos aproximadamente 300 pacientes aguardando um transplante de coração. No transplante de fígado, que é mais a minha área, nós temos 1.343 pacientes aguardando o transplante de fígado. É uma situação mais crítica também, porque é um órgão-alvo, é um órgão que não pode ser trocado, não tem máquina que sustente o fígado, então precisa do transplante mesmo. Nós temos 30% de mortalidade em lista, ou seja, 30% dos pacientes não conseguem chegar no transplante de fígado. E também o transplante de pâncreas, o transplante de pulmão, eles acontecem. Na nossa área também ligada ao intestino, nós temos 15 pacientes que estão listados, aguardando também o transplante intestinal. No total, são mais de 57 mil pacientes em lista, aguardando um transplante de órgão ou de tecido. Nós temos 23 mil pacientes aguardando por uma córnea, para poder voltar a enxergar. Então, realmente é uma situação que a sociedade brasileira tem contribuído bastante. Nós temos, em média, 2 doadores por dia no estado de São Paulo, o que nos dá uma atividade transplantadora bastante ativa. Nós realizamos aproximadamente 2 mil transplantes de fígado no Brasil por ano, então é um sistema que funciona bem, mas realmente é muito dependente da doação. Daí a oportunidade que vocês estão nos dando de conversar sobre isso, né, dos familiares conversarem entre si, para que realmente a doação seja um hábito da nossa sociedade. Bem, doutor, eu queria também saber com relação a este momento em que nós estamos vivendo. Esse assunto veio à tona depois da informação e do transplante pelo qual passou o apresentador Faustão. E temos aqui um balanço que foi registrado nessa semana dos cartórios de notas de São Paulo, que registraram um aumento significativo no registro daquele documento, né, Diretiva Antecipada de Vontade, que é um documento registrado em cartório sobre essa vontade de doar órgãos. Eu queria saber, então, do senhor, primeiro, com relação a esse momento em que a gente está passando agora, envolvendo uma pessoa muito conhecida por todos os brasileiros e de diferentes gerações. Será que a gente pode ter um novo capítulo daqui para frente? E queria ouvi-lo também com relação às medidas práticas. Esse documento aqui, ele garante que haverá doação de órgãos, mesmo se a pessoa não tiver a possibilidade de se manifestar futuramente, ou ainda fica a cargo da família essa decisão final? Essa decisão fica a cargo da família
e fica a cargo do momento do evento ocorrer, porque não necessariamente o evento vai ocorrer na região onde tem esse registro em cartório. E muitas vezes a família que vai ser consultada ou alguém que é mais próximo, por incrível que pareça, existem pessoas que não têm família. Tem algumas pessoas próximas, alguns amigos próximos, estão vivendo num outro estado, estão até vivendo em uma região que não tem nenhum familiar. Então, é importante essa comunicação verbal de que tem a intenção de eventual ser um doador de órgãos. Isso é o mais importante, porque a família lembra, no momento que acontece um evento dessa magnitude, né, de uma morte encefálica, de que em algum momento aquele paciente chegou a comentar durante a vida de que seria um doador. Então, esse momento para a família é até muito reconfortante, porque é um momento de muita dor, de uma perda abrupta. Ninguém tem uma morte cerebral programada. As mortes cerebrais, elas são sempre eventos agudos, eventos que o paciente está bem, tem um derrame cerebral, ou tem um acidente com um trauma de crânio. Então, são sempre momentos dramáticos. E a família se sente reconfortada de saber que está ajudando, que está salvando outras vidas através daquela doação. Então, eu acredito que esse movimento é muito importante das pessoas se colocarem como doadores, mas o grande incremento vai ser realmente nessa comunicação, é o que a gente está fazendo e que as famílias vão fazer entre si também. Doutor, é uma dúvida bem recorrente dos nossos ouvintes, então não tem um caminho em que a pessoa escolhe doar, mesmo sem autorização da família, no momento em que ela não puder mais fazer essa manifestação? Exatamente, não tem como, né? Porque vai ter uma situação em que o paciente está falecido, a morte cerebral ela foi confirmada como morte pelo Conselho Federal de Medicina, através de uma portaria no ano 2000, então a paciente está sem condição de vida, já faleceu, não se comunica. Então, quem faz essa comunicação, essa decisão, são os familiares ou esses entes mais próximos. Então, é muito complicado a gente acreditar num documento. Eu mesmo, quando voltei dos Estados Unidos, eu registrei a minha carteira nacional de habilitação na década passada e veio escrito na minha carteira que eu era não doador de órgãos e tecidos. Então, tinha um registro de um documento e, obviamente, eu já trabalhava com transplante, eu já era um doador. Então, assim, esses registros, eles são bem-vindos, mas tem que ser bem organizados e bem estruturados se um dia vier alguma lei nesse sentido. O senhor acredita que isso está próximo de acontecer? Porque as discussões aumentaram bastante nesses últimos tempos. As pesquisas, né, desenvolvidas, e o senhor está diretamente ligado a isso, sobre o avanço da tecnologia da medicina com relação ao sucesso, né, dessas operações, dessas cirurgias, desses transplantes. Então, a gente está próximo de ter uma legislação própria, de ter algo mais nítido, mais claro, mais palpável a esse respeito, doutor? Eu acredito que sim. Mas é mais um sentido do amadurecimento da nossa sociedade, no sentido da gente se comunicar melhor, de realmente ter acesso às informações de qualidade, como vocês estão prestando nesse momento, porque o sistema brasileiro realmente é um exemplo mundial, é totalmente informatizado, ele tem uma sequência de auditoria, de controle contínuo por parte da sociedade, não só de médicos e funcionários das secretarias. Então, o caminho é esse, o caminho realmente é uma comunicação clara, transparente, né? A doação presumida, como está sendo comentado, seria uma situação que nós voltaríamos a uma ideia da década de 90. Não sei se nesse momento, com a sociedade mais amadurecida, seria uma boa ideia, porque na década de 90, a doação presumida, ou seja, todo mundo é doador até que se prove o contrário, né? Foi uma medida que a sociedade naquela época não aceitou, as doações caíram bastante, porque as pessoas tinham medo de que elas entrassem no hospital e os seus órgãos pudessem ser retirados sem autorização. Então, é uma situação que realmente não tem o menor cabimento, né? A cirurgia da captação, o diagnóstico da morte encefálica, ele é extremamente estruturado, você precisa realmente de vários profissionais envolvidos, exames confirmatórios de morte cerebral. Então, assim, é uma estrutura muito séria, seguida por profissionais de uma formação longa e sólida. Então, não tem como ser diferente disso. Ninguém tira um órgão
num ambiente que não um ambiente de uma alta estrutura hospitalar com profissionais capacitados. Sim. Então, eu acredito que é a comunicação mesmo. A comunicação e informação em relação a esses assuntos de saúde são tão importantes, né, doutor? E até por isso a nossa tarefa por aqui é tentar explicar ao máximo. E muitos ouvintes sempre escrevem pra gente falando, olha, já passei por essa situação, queria ter doado os órgãos, por exemplo, de um familiar, mas no momento a demora fica maior se você decide doar, por isso acabei não fazendo. O trâmite é um pouquinho mais complicado, o momento da morte também é um período difícil e tudo mais. Por isso eu queria que você explicasse. De fato demora um pouco mais e qual que é o processo a partir da decisão de fazer uma doação? Porque a importância a gente já sabe, né? Normalmente, quando a gente tem uma estrutura da organização de procura de órgãos, que é estruturada por uma equipe especializada, esse processo não demora tanto. Mas tem, obviamente, um encaminhamento. Como o paciente está em morte encefálica mantido por aparelhos, essa situação ela é temporária, muitas vezes relacionada à estruturação, né, da cirurgia de captação de órgãos, porque nós temos que nos deslocar ao local onde está o paciente, no caso o falecido, para executar a cirurgia da captação dos órgãos. Então, isso pode demorar, mas não é nenhuma demora que afete muito, e algumas prefeituras, como a de São Paulo, elas têm uma ajuda em relação ao velório, em relação ao desfecho pós-morte. Então, a gente, de alguma maneira, a gente tenta retribuir com algum conforto, né? Não existe remuneração, obviamente, mas dá um conforto para a família nesse momento difícil. Mas é uma questão, realmente, aí vira uma questão pessoal. Acho que a doação de órgãos, ela realmente vai salvar muitas vidas e algumas horas a mais, é mais pela estruturação das equipes mesmo para a cirurgia. Eu acho que isso não seria tão relevante. Quando a gente fala em transplante, é algo que é até difícil imaginar para quem não está envolvido na área, viu, doutor? Estou vendo aqui que o doutor André Ibrahim David, ele coordena a comissão de transplante de intestino da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A gente imaginar um transplante de intestino, que é um órgão tão importante que acaba fazendo a absorção dos nutrientes do organismo. A pessoa joga, né? A gente ingere os alimentos, joga lá para dentro e a absorção para todo o organismo é feita a partir do intestino. Como é que isso é possível, doutor? E eu queria saber, é claro, né, que todo transplante, ele tem um grau altíssimo de complexidade, mas tem algum tipo de transplante que seja mais complexo do que todos os outros? Porque para mim, intestino é uma coisa difícil de acreditar que realmente é possível. Essa é uma rotina do transplante de intestino que eu até te falo que começou no Brasil no final da década de 60, para você ver como essa luta do intestino é uma luta antiga e era uma luta muito difícil na época porque a gente não tinha os recursos. Mas hoje, realmente, dos transplantes mais complexos, o de intestino é um dos mais, assim como o que a gente chama de transplante multivisceral, que é o transplante de vários órgãos ao mesmo tempo, e esses órgãos são colocados em bloco dentro de um paciente que precisa por falência de fígado e de intestino ao mesmo tempo. Então, o intestino, nós realizamos aproximadamente 15 transplantes nos últimos anos no Brasil. Nós realizamos o primeiro transplante de intestino pediátrico há 23 anos atrás, com sucesso do ponto de vista técnico, e era um desafio mesmo, e ainda é um grande desafio a gente conseguir bons resultados, embora os resultados já estejam se aproximando dos outros órgãos. Mas é o maior desafio o transplante multivisceral. São pacientes extremamente complicados, com cirurgias abdominais prévias, e algumas crianças, né? Essas doenças intestinais, elas são doenças congênitas, muitas vezes, ou por uma prematuridade, e os pacientes pequenininhos acabam perdendo o intestino desde muito cedo, com alguns meses de vida. Então, são pacientes que são cuidados com nutrição na veia durante alguns anos, e aí, devido às complicações dessa nutrição que eles recebem na veia, a gente acaba precisando fazer o transplante de intestino para eles não adaptarem o intestino que sobrou. Então, o intestino, quando a gente fala, é um intestino delgado, né? Não é um intestino grosso. O intestino grosso é um intestino que, eventualmente, você pode viver sem esse intestino grosso, com alguma restrição, mas você pode viver. O importante é ter o intestino delgado na sua integridade, mas é um desafio, sim, técnico e médico.
E quanto tempo a pessoa pode viver com transplante de intestino, doutor? Isso é uma ótima pergunta. É bom a gente deixar bem claro que todos os transplantes não têm prazo de validade, nenhum deles tem prazo de validade. Se você é um paciente que colabora com você mesmo na sua terapia, tomando os remédios para não ter rejeição, indo com frequência ao nosso ambulatório para o nosso controle dessa função dos órgãos, nós realmente não temos prazo de validade. Os transplantes, eles duram o tempo de vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa vive mais tempo ainda, porque é uma pessoa que se cuida. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, nós fizemos um transplante numa paciente que era criança, que depois eu soube que ela voltou grávida, gestante, tendo filhos, né? Existe a Olimpíada dos Transplantados, então os nossos pacientes vão fazer atividade física sem restrições. Então, isso é muito gratificante, porque realmente a gente pega situações dramáticas de pacientes muito graves, retoma uma qualidade de vida normal, não tem diferença nenhuma. Tem milhões de transplantados no mundo, milhares no Brasil, que estão andando e a gente não sabe quem é transplantado e quem não é. Legal, que legal. Não, Demais, é né? incrível a gente falar sobre isso e acaba despertando na gente muitas emoções diferentes, né? A gente sabe, é claro, que é algo muito racional, é algo completamente estudado, com base científica, mas as emoções, elas afloram de formas diferentes. Para os médicos é um tipo de emoção diferente. Para a pessoa que tem um transplantado na família é diferente. Para a pessoa que tem uma doação de órgãos feita na família é diferente. E aí, doutor, eu queria, para a gente encerrar a entrevista, está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo não é longo, né, aqui na programação. Mas essa questão do contato da família do doador com a pessoa que recebe o órgão. A gente tem muitas dúvidas com relação a isso. Isso pode acontecer? Por que é que não pode, se não puder? Quais são as regras, né? E quais são as explicações para essas regras? Bom, dentro dessa nossa prática dos transplantes, que já tem, como já comentei com vocês, 30 anos, não há um estímulo desse vínculo das famílias, porque a doação é um ato de uma bondade dentro de um critério de não ter contrapartida. Então, é uma doação voluntária que é muito tranquilo quando não tem um vínculo e você não tem uma situação em que alguém possa querer uma contrapartida em algum momento da vida por algum problema pessoal, familiar, financeiro. Então, a gente não estimula isso. Não é 100% proibido por lei de não ter esse contato, mas dentro da nossa sociedade a gente sabe que existem alguns conflitos, e mesmo conflitos familiares, dentro das famílias tem muito conflito. Então, o que a gente identifica é que haveria uma possibilidade de ter alguma cobrança, entre aspas, né, das famílias por terem doado os órgãos para outras pessoas que vão ter uma situação ok de vida e talvez essa família tenha algum problema e através desse vínculo queira alguma ajuda. Nada que não seja humanamente ok e do ponto de vista de uma ajuda, de uma bondade, mas esse vínculo a gente não estimula por eventuais situações em que a família se sinta constrangida de precisar ajudar alguém que lá atrás ajudou, no momento em que era uma decisão totalmente altruísta, que não tinha nenhuma garantia de contrapartida. Nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, mas eles têm uma sociedade lá um pouco mais equilibrada, com uma estrutura de governo, de assistência social mais bem estruturada. Então, eles conseguem, através do próprio governo, dar o apoio para as famílias. E aqui a gente sabe que o Brasil é muito grande, a população é muito grande, a gente tem trabalhado a sociedade para que a gente diminua essas diferenças, mas elas existem, né? É uma realidade e a gente minimiza essa situação através do não estímulo à formação desse vínculo.